Olá, pessoal. Aqui é o professor Ricardo Paixão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre técnicas de precificação de produtos e também vamos falar um pouquinho de projeções, né, de produtos, tá bom? Então, preparei uma aula bem interessante aqui para que vocês possam primeiro, né, entender a metodologia e depois aplicar nos seus negócios, tá bom? Então vamos lá. Aí aqui, eu estou apresentando aqui para vocês, né? Tem uma planilha que eu peguei um produto, que é a produção de bolos, só para que vocês possam ter uma ideia, tá? Os valores são hipotéticos aqui, né? São valores aproximados, para que a gente tenha uma ideia de como que a gente faz a precificação. Tá? Principalmente para aquele pequeno negócio, né? Aquele empreendedor que está começando agora. Então, assim, isso aqui é uma das técnicas que vocês podem estar utilizando. Então, aqui do lado esquerdo aqui da tela, você tem aqui os ingredientes para produzir, né, um pão, um bolo, né? Na verdade, aqui eu vou levar em consideração aqui que seja um pão, aquele pão caseiro aí que a gente faça, tá bom? E aí, pessoal, tem todos os ingredientes, aqui tem os valores dos ingredientes. Então, é como se fosse a matéria-prima adquirida, né, que cada um comprou. Mas você não se preocupa, porque às vezes você pode estar me questionando, né, falando bem assim, Ricardo, eu não consigo identificar quanto que eu gastei para produzir um bolo ou um pão especificamente. Eu só consigo ter essa métrica para poder, dos ingredientes, para produzir 20 10 bolos, 10 pães, não tem problema, e aí a gente está preparado para isso mesmo, tá bom? Então vamos lá. Aqui está os ingredientes, né? Aqui estão os valores de cada um, fermento biológico, água, ovos, açúcar, e o valor aqui de cada um, né? Para produzir uma determinada quantidade. Hipoteticamente, nós estamos aqui tem uma linha aqui verde, né? Um destaque verde aqui, que está colocando aqui para vocês 20 produtos. Então, assim, numa hipótese de que esses ingredientes são suficientes para produzir 20 pães ou 20 bolos, né? Uma hipótese dessa. Eu peguei os valores e suficiente para a produção de 20 pães ou 20 bolos, tá bom? Né? Porque aí você poderia ter qualquer quantidade. Ricardo, eu consigo identificar os valores para produzir um pão ou um bolo. Ótimo. Se não conseguir, se conseguir uma quantidade maior, você também está preparado para isso. Então, aqui estão os valores e o total, R$ 84. Então, assim, aqui, na verdade, só estão as matérias-primas, né? É porque, muitas das vezes, é muito difícil para a gente também deixar destacado aqui, né? Na verdade, a gente deixar destacado o gasto de água, o gasto de energia, né? Então, a gente tem muita dificuldade para a gente poder estar separando esses valores, né? Então, para o empreendedor que porventura possa ter essa dificuldade, então você primeiro vai deixar separado aqui a matéria-prima, os ingredientes que você usa no seu produto, né? Ou a matéria-prima para produzir algo, prestar serviço, basicamente, tá? Tendo esse valor aqui total, que é a soma, né, a soma linear de todos os itens aqui, né, que são integrantes para que a gente possa confeccionar ou produzir, né, o nosso produto, eu tenho uma margem. Gente, a literatura especializada coloca, de acordo com algumas técnicas, foi encontrado um percentual que a gente pode aplicar em cima desses custos que a gente teve para a produção, né? Então, esse percentual nada mais é do que aqueles gastos que a gente, em tese, teria energia, água, luz, que a gente não sabe, eu pago aluguel, então eu uso essa técnica para poder agregar todas essas despesas, basicamente, que eu teria em tese, né, colocando um percentual. Ele varia de 10 a 30%. Aí você opta, né, por um valor. Pode ser qualquer valor entre, pode ser 18, pode ser 19, e aí não importa. Você tem que ficar atento ao seguinte, por exemplo, se você paga aluguel, né, tem um custo operacional muito alto, tem uma pessoa que te ajuda, que recebe através de produtividade, né, recebe uma ajuda de custo e tal, então você trabalha com percentual mais alto, 30%. Se você tem seu negócio próprio, na sua casa, não paga aluguel, né, trabalha sozinho, ou tem ajuda de alguém, mas essa pessoa não tem nenhum tipo de remuneração, você pode colocar 10%. E tem os intermediários, pode colocar 12, 15, 18, né, 25, 28. Você vai estar estudando o seu negócio e ver a melhor opção para você. Então, você aplicando aqui eu peguei um exemplo da gente utilizando 30%. Então, a gente aplicaria 30% a R$ 84 aqui, né? Então, nossa margem seria de
30%. Aplicando 30% em R$ 84, né? Aí eu falo sempre de salário, porque é sempre, salário a gente não erra, né? A gente sabe. Você tem um salário de R$ 84, o seu chefe te dá um aumento de 30%, você já sabe para quanto que ele vai. Faz o cálculo aí. Então, eu coloquei uma margem, né, da gente acrescer a esses custos aqui das matérias-primas. E calculando, ele vai para R$ 109,20. Está aqui o resultado para você. Só que nós aqui colocamos hipoteticamente que a gente produz 20 itens, né? Bolo ou pão desse elemento. Tá ótimo, deixa guardadinho aí. Então, esse custo total vai produzir 20 unidades. Tá? A margem foi aplicada em cima do valor total da matéria-prima para produzir 20. Aí tem um detalhe importante, gente. A gente tem um faturamento que é como se fosse o ponto de equilíbrio, né, do empreendedor. É um faturamento, é uma técnica que a gente usa para ter um faturamento de equilíbrio, vamos colocar assim. Você vai pegar esse total aqui, os R$ 109,20, R$ 109,20, aplicar um fator 3. Esse fator 3 vai ajudar você a entender até depois também. Por quê? Porque ele vai te dar um faturamento que você tem que trabalhar, né, mínimo, né, para que você possa distribuir os seus resultados, saber quanto que você vai estar tendo lucro, né, quanto que vai ser o seu salário, inclusive. Então, você tem aqui esses elementos, né? Você aplica o fator 3, você multiplica os R$ 109,20 por 3. Aí você vai ter o valor de R$ 327,60. Então, aqui seria o faturamento, onde tudo estaria inserido desse faturamento, custo, inclusive o seu salário de empreendedor. Você pode separar aqui. Desculpem. Você pode separar aqui um valor para você retirar, para que você possa, né, designar como prolabore, salário, como você queira. Mas é do empreendedor somente, uma parte disso, né? Então, 109 é o custo, né, de produção para 20 produtos. Desse valor, como multiplicou por 3, nós vamos pegar cada fração dessa e distribuir, né? 109,20 vai ser o salário do empreendedor e o lucro do meu negócio, 109,20. Então, assim, o faturamento total vai estar distribuído em três variáveis. Custo, que nós tivemos para poder produzir os 20 produtos, está aqui 109,20, né? O salário, 109,20 e o lucro, 109,20. Se você somar esses três aqui, vai dar os 327,60, tá bom? Então, isso é importante até para nós, aí para que a gente separe. Ah, Ricardo, mas eu não quero ter um salário tão alto, estou começando agora, eu vou diminuir. Beleza, diminui aqui o seu salário, então, dessa proporção toda, e joga a diferença aqui no lucro, né? Para que você possa usar para ampliar o seu negócio, para tocar o seu negócio, para ter um capital de giro, enfim, né? Aí você pode fazer essa diferença. Eu quero ter um salário menor do que esse, 50% do que for estabelecido. Aí os outros 50% você joga para cá, de tal forma que a soma dos três vai dar os 327,60. Esse é o ponto-chave do negócio, tá bom? Aí você pode distribuir. Você fica à vontade aqui. Aqui você vai distribuir da forma que você acha mais adequada para poder tocar o seu negócio, tá bom, pessoal? E aí tem uma outra questão. Olha só. Como que eu descubro o preço unitário? Ricardo, eu ainda não tenho o preço unitário do produto, né? E aqui nós temos o custo, né? Temos o valor do faturamento, tal, mas não temos o preço unitário. É muito simples descobrir o preço unitário, né? Você vai pegar o valor do faturamento total, tudo bem? E você vai dividir por 20, porque nós aqui sabemos que esses itens todos produzem 20 bolos ou 20 pães, né? Pães caseiros. Então, eu pego o valor total e divido por 20, dá R$ 16,38. Então, assim, uma unidade desse pão caseiro, uma unidade desse bolo, vai ser R$ 16,38. Aqui também você está livre para que você possa estar distribuindo isso daqui. Ah, meus concorrentes estão vendendo um pouquinho mais barato, então eu posso reduzir um pouquinho aqui, aí eu reduzo, posso reduzir aqui, aí vou mexer nessa distribuição, né? Mas posso reduzir, cobrar um pouquinho mais alto, porque os concorrentes cobram um pouquinho mais alto, tal. Então você fica livre, mas só você sabendo que o preço unitário desse item, né, é 16,38. E você, pelo menos, tem que trabalhar, né, inicialmente com esse faturamento aqui, ó, desses itens aqui, eu tenho que chegar pelo menos, né, ao valor de 327, né, que com isso, com 327 eu cubro os custos, né,
Ó, os custos totais, eu cubro o salário, né, que aí eu tô livre aqui para poder determinar aqui se eu quero esse valor total ou uma fração dele, e o que sobrar é o lucro do meu negócio. E aí eu tenho uma dimensão do lucro do meu negócio. Então, basicamente, a técnica de precificação tem várias, tem uma delas mais simples. Para quem está começando agora no seu negócio, é isso que você pode estabelecer. Qualquer valor acima desse, não tem problema, você continua fazendo, né, essa distribuição da forma que a gente fez aqui, distribuindo cada item. Você pode deixar fixo aqui o valor do empreendedor, se você não quiser, né, ter um valor tão alto, sendo que a soma total dos três tem que dar esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, que é o quê? É o custo multiplicado pelo fator 3 que vai dar o faturamento ali, que você tem uma espécie de faturamento de equilíbrio para cobrir os custos, salário do empreendedor e o lucro. Esse é o básico aqui para que a gente possa estar trabalhando em cima disso, tá bom, pessoal? Então, uma técnica para que vocês possam estar precificando o produto de vocês, tá bom? Aí tem um outro detalhezinho aqui que eu gostaria que vocês observassem aqui também, que nós falamos, né, nos encontros passados aí da nossa oficina de planejamento financeiro, né? Que nós falamos assim, Ricardo, como é que eu faço para poder eu saber quais são os custos que eu vou trabalhar para o ano seguinte, né, do meu negócio? E a gente conversou e tudo, alguns alunos ficaram com dúvida e eu trouxe aqui uma tabelinha que vai ajudar vocês. Vocês com a planilha de custo de vocês, pode ser qualquer uma, simples, né, com os elementos mais simples, o que que você pode fazer? Você tem os valores de 2023, que é o último ano fechado, né? Porque 2024 está em curso. Eu tenho os valores, ó, do fermento que eu uso, de ovos, de açúcar, de sal. Que como é que eu posso fazer essa projeção para o próximo ano? Muito simples. Eu vou usar o que nós chamamos de indexador. Indexador é um percentual, né, de uma variável, que pode ser inflação, pode ser o PIB, pode ser o PIB mais inflação, né? Vai dar um percentual. Esse percentual eu aplico nesses custos e vou ter ideia de que no ano seguinte, no caso 2024, tá? Eu vou estar com esses preços novos. E aí eu fiz o cálculo aqui para vocês, ó. Suponhamos que já está lá naquele boletim Focus, lembra que nós falamos? Boletim Focus, uma hipótese. Falou bem assim, pessoal, para o ano que vem, para 2024, a inflação vai ser de 5% e o crescimento do PIB de 5%. Um exemplo. Aí eu quero corrigir os meus valores, né, no meu setor operacionalismo, com a soma da inflação mais o PIB. Somando 5% da inflação mais 5% do PIB dá 10%. Esses 10% eu vou aplicar em cada item do meu custo. E aí eu tenho a ideia, né, de quanto vai estar o custo no ano seguinte, que é 2024. Então tá aqui, ó, R$ 15 para fermento biológico. Eu vou aplicar 10%. Cálculo simples, né, gente? 10% dá, né, vai dar 1 em 50, somando com 15, 16,50. A mesma coisa da água, R$ 5, né, dá 50 centavos, eu somo com R$ 5, R$ 5,50. E aqui eu somo todos. O novo valor do custo, ó, ele vai aumentar, ó, de 84, tá vendo? Ele vai para R$ 92,40. Tá bom, pessoal? Esse aí é o que nós podemos fazer, o que nós temos que fazer para poder a gente alcançar esse valor, né? Esses valores projetados. Aí eu projeto qualquer coisa, né? Projeto faturamento, projeto custo, né? Projeto tudo para o ano seguinte, sempre pegando o indexador desse ano seguinte, né? Que já vai estar no boletim Focus, como a gente comentou, uma projeção desse indexador, pode ser inflação, pode ser o PIB, pode ser a soma dos dois, ou pode ser qualquer um outro, tá bom? Vai estar aqui. E também os valores do último ano fechado, né, que nós temos, de custo aí, quando é que ficou o preço do fermento, né, fermento biológico, R$ 15 em 2023, esse foi o preço operacionalizado, então esse valor que eu vou fazer a correção, e aí eu somo e vou ter um novo valor, né, um valor corrigido, tá bom, pessoal? Então assim, basicamente, esses são os pontos centrais aí, né, que a gente tinha que estar trabalhando, né, para que vocês possam ter tanto uma técnica de precificação e uma técnica para poder fazer a projeção de valores para o ano seguinte ou os anos seguintes aí que vocês desejam, tá bom? E aí as dúvidas vocês podem estar tirando comigo aí, que porventura possa surgir, vocês podem estar fazendo perguntas aí, tirando as dúvidas. Um abraço a todos.